Você precisa apenas de coragem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Se todas as pessoas tivessem a plena revelação e convicção do quão poderoso a coragem é, nem todo mundo teria pensado em algum momento em parar no meio do caminho. O fato de sabermos algumas coisas não significa que estamos experimentando-as. O que vai mudar a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que vivemos. Eu já falei isso em outras mensagens e vou continuar falando. Se existe cansaço, Deus te renovará. Se existe doença, existe poder em Jesus para você receber a cura. Se existe em você a vontade de desistir, existe o poder no nome de Jesus hoje para te dar esperança que move uma geração. Jesus é tudo aquilo que precisamos que Ele seja. Isso é o caráter de Deus, onde Ele carrega a resposta para toda inquietação e todo problema da criação, porque só quem nos fez por completo consegue olhar para o nosso interior e perceber o que realmente está faltando. É por isso que o Evangelho é a única resposta para uma geração. É a única palavra, em verdade, capaz de mudar a história de uma cidade. Verdade, sem a graça, mata as pessoas. Quando você entende que graça e verdade andam juntas, entende também que você não merecia nada, porém Deus desejou fazer. Você começa a entender também que o mesmo Jesus que falou, eu não te condeno, em João 8,11, também diz, vai e não peques mais. Jesus fala algumas coisas que liberam chaves e não percebemos, mas elas nos dão uma direção clara a respeito do que Ele espera de nós. Como por exemplo em Mateus 14, versículos de 4 a 32, diz assim, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O mesmo Jesus que imediatamente fala, coragem, não tenha medo. É o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos. Entenda isso. Ele está mostrando que está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que estamos enfrentando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque o Evangelho não tem a ver apenas com as experiências que temos, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Jesus não esteve tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro, mas é o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, em Cristo ele teria autoridade para governar tempestades. Quando Pedro afunda e Jesus diz, homem de pequena fé ou homem de pouca fé, é como se Jesus dissesse,
Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, mas te convidei também para você lembrar quem você é. Eu te lembrei de algo que desde o princípio Deus estipulou sobre a criação, que é governo sobre toda tempestade, criação, circunstância, medo. Quando Pedro afundou, é como se acontecesse basicamente assim: ele tirando Jesus do governo e colocando o medo nesse lugar. Percebemos que nesta passagem Jesus fala coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as altas ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão e minha irmã. Grave isso para sempre em seu coração. Ou vivemos a nossa fé, ou vivemos os nossos medos. Tem momentos que o medo vai falar para você: não dá mais, você não vai conseguir, esse negócio não vai dar certo, a tua vida não vai ser do jeito que você imaginou, esse casamento não vai ser restaurado, seus filhos não vão ter uma experiência com Deus. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera em nós abatimento sempre vai ser uma palavra do inferno. Agora, toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. Você quer discernir que tipo de voz ouvir? É só você perceber para onde ela aponta. Toda a palavra de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda a palavra que vem do inferno vai te falar a respeito de andar para trás e voltar para onde você estava. Você lembra de Pedro quando negou Jesus? Ele nega Jesus, fica envergonhado e volta a pescar. Entenda que se o pecado não se mantiver em nosso passado e nós mantivermos pontes com esse passado, sempre vamos considerar uma opção viável voltar para um lugar onde nunca mais desejávamos estar. Existem lugares que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera ao nosso respeito constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural. Não era possível para você estar onde está hoje, mas em algum momento Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração, e isso construiu um caminho para trazer onde você está hoje. Palavras têm poder para liberar destinos, quebrar cadeias, mudar histórias, gerar milagres. Palavras não são só palavras. Tem filhos sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram durante toda a sua infância. Palavras como: esse menino não vale nada, esse menino é uma peste, eu não sei o que vai ser dele, ele é complicado demais. E sem perceber, vamos criando realidades e nos assustamos quando essa realidade toma forma e bate na nossa porta. Comece a liberar palavras em direção ao seu destino. Existe sobre nós um encargo profético para declarar o que vai acontecer. O problema é que quando não lembramos disso, começamos a viver no automático e não percebemos o que já está acontecendo. Quem se antecipa, governa. Estamos no início de um ano novo. Então, não espere os primeiros dias do ano passar e comece a declarar agora o que 2020 vai ser para você e para a sua casa. Em toda semana que ainda não começou, existe em você autoridade para declarar o que ela vai se tornar. Então declare: em 2019 foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim em 2020. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem
para que se arrependa. Vai ser um ano de milagres, curas, de mover o sobrenatural, ano de expansão, ano que pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Será o ano que Deus vai renovar o fogo sobre o altar daqueles que queimavam e não queimam mais, daqueles que sonhavam e não sonham mais. Portanto, quando eu declaro aquilo que ainda não aconteceu, os meus olhos podem ver, porque o que eu disser sem ver, os meus olhos verão. A dinâmica é diferente no reino de Deus. É tratar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se mova, mas não permaneça no mesmo lugar que você está. Aquilo que tem tentado paralisar você não é algo que vem para cooperar na construção do teu destino. Você é o único responsável por receber aquilo que Deus te deu como herança e começar a construir a sua história. A culpa não é de ninguém. A culpa é de nós não acessarmos aquilo que Deus já liberou sobre nós. Nós cremos que em Deus tudo aquilo que precisamos já foi suprido. Em Deus existe cura para os enfermos, liberdade aos cativos. Então Jesus nos pergunta igual perguntou a Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, preparei o caminho, construí o destino para vocês. Apenas caminhem na direção que eu te chamei para caminhar. Meu irmão e minha irmã, é tempo de se mover. Durante muito tempo nos entretemos com o movimento, mas movimento sem destino é entretenimento. Escute isso. Por que Jesus é sua esperança? Eu respondo: porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Existe uma história assim. Um homem caminhando começa a questionar a Deus e diz: aonde você estava quando eu mais precisei? Nos momentos bons eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. E Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas. Eu estou carregando você no colo. É esse evangelho que estamos pregando. O Deus que chamou ao ponto de se doar para que nós não experimentássemos mais a dor de sermos órfãos. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você. Então saia do lugar que você está. Saia da sua zona de conforto que te impossibilita. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não consegue, o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha. Tenha coragem para se expor. Um questionamento importante. Medite nisso. Qual o sentido de querermos unidade como igreja se não falamos com pessoas da nossa própria família? Aí você pode dizer assim: mas ele ou ela errou comigo. Ok, mas nós erramos com Deus e mesmo assim Ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Quando alguém morre na família, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha. Você percebe pelo choro a diferença da dor de remorso e dor da perda. Não espere perder algo valioso para dar valor.
Não encare esse novo ano só por ter um novo calendário apenas, pois a nossa mente é programada para isso. Neste período que passou do Natal, Ano Novo, fim do ano e agora no início do ano, começamos a perceber e ter mais sensibilidade para entender que um novo ciclo começa e nessa nova estação ou temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor também. Exemplo: Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso, longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Quando ele sai de lá, os repórteres vão perguntar para ele como está o seu coração e se ele vai tentar se vingar de quem fez isso com ele. E Nelson sabiamente respondeu: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Profundo isso, não é? Se você entrar em uma nova estação sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, você continua preso dentro de você mesmo. É tão bom entender que, se Jesus tirou de nós toda a carga, não tem sentido colocarmos sobre nós de novo. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser leve. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem, porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Precisamos de coragem para nos expor, seja emocionalmente ou circunstancialmente. Existem momentos em que, se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagres. O problema é que sempre queremos estar em uma zona de segurança, querendo viver o sobrenatural. E Deus nos fala que só vamos viver o sobrenatural quando sairmos do barco e andarmos sobre as águas, porque Ele está no meio da tempestade. Não há problema se existe caos quando entendemos que Deus está no meio dele. Não há problema se existe deserto quando eu entendo que Deus está no meio do deserto. É o Deus que faz no meio de um deserto brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em crise pegar essa crise e se transformar em um testemunho. Deus continua mudando histórias. Já parou para pensar qual é o propósito de Jesus? Chegar para pessoas doentes e perguntar: o que você quer que eu faça? Mas só quando a pessoa confessa que quer ser curada que Jesus libera. Então vá, porque a sua fé te curou. Eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa milagre. Quantas vezes uma palavra contrária nos afeta muito mais do que uma promessa que Deus nos dá? Uma palavra, fofoca, crise, mensagem, carta, um problema, notícia, um diagnóstico médico. Pegamos tudo aquilo que vivemos com Deus e colocamos de lado, como se aquele problema definisse a nossa história. A sua crise, os seus problemas não te definem, porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado, curado, renovado, cheio, revestido. Jesus quer nos abraçar no meio da nossa bagunça. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não os confrontando. Em Mateus 23:13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus nunca vai se surpreender com os nossos erros, porque Ele já sabe a nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto e confessemos as nossas dificuldades a Ele. É tempo de reconstruir, coragem para recomeçar. O problema de não discernirmos estações é que em momentos que já deveríamos estar construindo, estamos tentando só sobreviver.
Recomece o seu chamado, a sua história, o seu ministério, família, sonhos. Deus tem novas vestes, um novo templo e uma nova unção para nós. Quando estamos com Jesus, o pecado não nos prende mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós falamos muito de novos começos, porque servimos a um Deus de novos começos. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é uma palavra poderosíssima. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque em nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Saiba que nunca é tarde demais e que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. Tenha coragem e prossiga. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, coragem, é isso que precisamos. Coragem para acreditar que suas promessas estão à nossa disposição e que para liberá-las dependemos exclusivamente de nossa fé. Coragem para deixar o passado definitivamente enterrado e viver o novo que nos espera em Cristo. Coragem para deixar o pecado e viver uma vida em santidade. Coragem de assumir a nossa identidade de verdadeiros filhos teus. Coragem para viver a vida em abundância que seu Filho muito amado morreu para que vivêssemos. Coragem para recomeçar, para construir uma nova história e para viver o seu plano bom, perfeito e agradável. Ajude-nos, Pai, a viver conforme a tua vontade e a entender que sem coragem morreremos no deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.